do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero desejar a vocês a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima. Hoje eu recebi uma mensagem no Facebook de uma amiga minha, o nome dela é Letícia, e ela me pediu para fazer uma gravação explicando a questão do templo, né? Muitos protestantes falam usando uma passagem e distorcendo o verdadeiro significado dela. Eles tentam afirmar que Deus não está presente no prédio da Igreja Católica, no sacrário e tudo. Eles tentam falar isso usando uma passagem, distorcendo o verdadeiro significado dela. Bom, a passagem que os protestantes usam se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 24. Eu estou aqui usando, gente, nesta gravação, eu vou usar uma Bíblia protestante. Ela é da versão Reina Valera em português, certo? Então aqui eu vou ler todas as passagens na Bíblia protestante. Aqui no versículo 24 do capítulo 17 de Atos diz assim: O Deus que fez o mundo e todas as coisas que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido pelas mãos dos homens, como se necessitasse de algo, pois ele é quem dá a todos a vida e o fôlego e todas as coisas. Veja só, aqui no versículo 24, a Bíblia diz assim: O Deus que fez o mundo e todas as coisas que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Aqui dá a entender que Deus não habita, não está presente em templos construídos, né? Por exemplo, a igreja é um prédio, né? Os protestantes, pegando isso ao pé da letra, eles interpretam isso de forma errada, lógico. Porque se nós pegarmos esse texto ao pé da letra, nós temos que negar que Deus é onipresente. Certo? Ao pé da letra dá a entender isso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, onde tem um templo feito por mãos humanas, não existe a presença de Deus. Então ele não é onipresente. Não é verdade? Se nós formos se basear ao pé da letra, nós temos que considerar que Deus não é onipresente. E nós sabemos que a Bíblia não é contraditória. E nós sabemos também que Deus é sim onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Então o que é que Deus quis se referir com isso? E dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós vamos chegar até lá. Mas a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, meus irmãos, é que Deus ele não é contraditório. A onipresença de Deus está nas Sagradas Escrituras, no Salmo 138, e em algumas traduções é no Salmo 139. Se você quiser conferir aí na sua Bíblia, você olha o 138 ou o 139. Em algumas Bíblias mudam a questão dos Salmos, certo? Mas eu queria abrir aqui em Crônicas, capítulo 20. Vamos ver aqui Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, né? Segunda Crônicas, capítulo 20. Lá vai relatar a questão da guerra de Josafá. E lá vai ter no versículo 8 ao versículo 9, ó.
e habitaram nela, e edificaram nela um santuário em teu nome, dizendo: se vier sobre nós algum mal, espada de castigo, ou peste, ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E a causa de nossas tribulações clamaremos a ti, e tu nos ouvirás e salvarás. Veja com atenção o que diz, né? Se vier sobre nós algum mal, ele vai dizendo aqui, aí diz: nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Veja que aqui ele fala que iria se apresentar diante de uma casa, ou seja, do templo de Deus. Era uma construção, certo? A gente pode ver também 1 Reis. Vamos ver aqui o que tem em 1 Reis. Você bota no capítulo 5 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Na verdade, basta ler o versículo 5. 1 Reis, capítulo 5, no versículo 5 diz assim: eu, portanto, determinei agora edificar casa ao nome do Senhor, meu Deus, segundo aquilo que o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, a quem eu porei em teu lugar, em teu trono, edificará uma casa em minha honra. Veja só, edificará uma casa em minha honra. Eu estou com um dicionário aqui. Vamos ver aqui a tradução de templo, né? A tradução aqui está da seguinte forma: casa de oração. A igreja é um templo cristão. Está no dicionário aqui. Dicionário por Geraldo Matos, né? Então, o templo é uma casa de oração, certo? Até aqui a gente pode perceber isso claramente. Mas aí vem ainda aquela questão: mas então, o que é que significa as palavras que estão escritas em Atos capítulo 17, versículo 24? Ali significa que a verdade não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus está presente em todos os lugares. Se você vai a um centro de macumba, a um centro espírita, em qualquer lugar que você for, Deus vai estar presente. Mais uma vez eu disse para uma pessoa, eu disse: olha, Deus está presente em todos os lugares, mas nem todo lugar está presente em Deus. O que é que significa isso? Que nem todo lugar faz a vontade de Deus. Nem todo lugar faz a vontade de Deus. Então aquilo se refere-se à verdade. A verdade, ela não habita em criações humanas, certo? Ela não habita em templos que foram fundados por homens. Por exemplo, Lutero fundou a seita luterana. Deus não habita de que forma ali? Em relação à verdade, à doutrina. A verdade não habita ali. Deus se faz presente ali porque Ele é onipresente, está em todo lugar. Mas só que aquele lugar não vive a presença verdadeira de Deus, que é a verdade. A Igreja Católica, meus irmãos, ela não foi construída por mãos humanas. Ela foi edificada por Jesus Cristo. Ela foi fundada por Jesus Cristo. Vamos lá em Mateus, passagem muito conhecida, todos nós conhecemos, Mateus capítulo 16, no versículo 18 ao 19, que diz, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui então Jesus Cristo fundou a igreja. Então, os templos da Igreja Católica não são construídos, entre aspas, por mãos humanas.
Porque quem construiu a Igreja Católica foi Jesus Cristo. Então, os nossos templos, eles não são construídos por vontade humana, por uma coisa humana, e sim por uma vontade de Deus. Os nossos templos são para Deus. Vivemos para Deus. Vivemos a verdade, a verdadeira doutrina. Então aqui nós podemos ver que Cristo fundou a igreja. Os hereges tentam distorcer isso à torta e à direita. Eles tentam negar isso de todas as formas. Mas de fato aqui Jesus fundou a igreja. E ele deu a chave a Pedro, para que Pedro governasse a igreja. Certo? A gente pode ver, porque muitos dizem assim, mas nós que somos a igreja. Igreja não é um lugar, nós somos a igreja. De fato, nós formamos o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Nós formamos o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Você pode conferir na sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 em diante. Você pode conferir também em Efésios, no capítulo 4 e no capítulo 5. Você pode também conferir em Romanos, capítulo 12, versículo 5, certo? Lá em Colossenses, capítulo 1, 18, capítulo 1, versículo 18, você vai ver a questão do corpo místico de Cristo. Nós formamos o corpo místico de Cristo, que é a igreja, ok? Mas a igreja também é um templo, um lugar. Nós podemos provar isso. Vamos ler aqui uma passagem muito linda, que se encontra em Mateus, no capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 18. Veja só. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Porém, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Que ele pede para você ir e tentar conversar, você e o seu irmão, né? Tentar resolver aquela discussão, aquele probleminha. Se ele não te ouvir, você leva 2 testemunhas. Foi a segunda opção que foi dada, né? Vamos então analisar aqui a terceira opção. E se ele se recusar a escutá-los, diga à igreja. E se também se recusar a escutar a igreja, seja para ti como um gentil e um publicano. Em verdade eu vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Essa tradução aqui, ela até que distorce um pouco. Porque aqui no versículo 17, diz assim, que era para levar ele à igreja. E se ele não escutar a igreja, aí diz, se torne para ti como um gentil e um publicano. Como um traidor. Ele não escutou a igreja e a igreja tem a autoridade de ligar e desligar. Então quem desobedece à igreja está em um pecado muito grave. Ok? E um detalhe, se a igreja fosse da forma que os protestantes interpretam, a igreja sou eu, eles dizem assim, né? Por que que então não se resolveu a causa lá no versículo 15, onde diz, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se a igreja é ele, meu filho, para que na terceira opção se diz para levar ele à igreja? Para você ver, como diz, como que é um lugar onde está as autoridades. Né? Se ele não escutasse a igreja, ele entraria em pecado grave. Então, é isso. O templo é uma casa de oração. O templo é um lugar onde as pessoas vão até lá para fazer suas orações. Assim como a gente viu lá em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 8 ao 9. Você vê que o povo diz lá que se colocará na presença de Deus no templo, na casa do Senhor, nos colocaremos diante desta casa e diante de ti. Ou seja, porque a casa ali, que era o templo, estava carregando o nome do Senhor. Então era um lugar
que foi construído para Deus, não por vontade humana, e sim pela vontade de Deus. Os homens escreveram a Bíblia, mas aqui é a palavra de Deus. Os homens foram um instrumento para poderem escrever, mas só que isso é a palavra de Deus e não dos homens que a escreveram, certo? Da mesma forma é um templo. Lógico que vai ter as pessoas que vão lá construir, né? Os pedreiros e tal, vão lá construir, botar os tijolinhos até formar a igreja, né? O templo. Então, da mesma forma, aqueles homens que estão ali estão construindo algo para Deus, movidos pelo Espírito Santo. Da mesma forma como a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, mas movidos pelo Espírito Santo, porque é a palavra de Deus. A gente pode ver Mateus capítulo 28. No versículo 20. Ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo está com a igreja, está presente na igreja, certo? Não só na igreja, mas também em todos os lugares. Mas a verdade está na igreja. A gente pode pegar também 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 15. Veja só. Para que, se tardar, saibas como convém conduzir-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Aqui Paulo fala a Timóteo que se ele tardar, saiba como se comportar. Se Paulo tardasse, saiba como te comportar, Timóteo, na casa de Deus vivo. Veja que ele fala na casa de Deus vivo, que é a igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Coluna e baluarte da verdade. A gente pode ver também, vamos aqui mais uma vez em Mateus, capítulo 21, versículo 13. E disse-lhes, está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Veja que Jesus dando uma advertência, ele diz, está escrito que minha casa será chamada uma casa de oração. Depois que ele repreende lá os que estavam fazendo coisas erradas, né? Mas ele fala que a casa dele é uma casa de oração. Na primeira parte desse versículo 3, ele fala muito bem claro, né? Da mesma forma, que lá em Isaías 56, vamos ver aqui Isaías 56. Isaías 56, no versículo 7. Veja só. Diz assim, e eu os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos sobre meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mais uma vez fala uma casa de oração, né? Vamos lá em Êxodo 25 agora. Êxodo 25. A gente pode ver aqui no versículo 8. E farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Veja que Deus diz que farão um santuário para mim. Ou seja, um santuário, uma construção, certo? E ele diz, e habitarei no meio deles. Então Deus, ele é onipresente. Aquela passagem refere-se a templos que os homens fundaram, né? Lutero, ele fundou um templo. Os luteranos. Deus não se faz presente lá de que forma? Ali está a verdade.
Deus não se faz presente na doutrina que se prega lá, que não é verdadeira. O nosso templo foi construído por Jesus Cristo. Então não foi por mãos humanas, não foi por vontade humana, foi pela vontade de Deus, pela vontade do Pai, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Então, meus irmãos, eu espero ter respondido para vocês. Mando um abraço bem forte para a Letícia, que me mandou, que me pediu para gravar esse vídeo em relação a isso. Então, que nós tenhamos em mente isso, que Deus ele não é contraditório. Deus se fazia presente na Arca da Aliança, Deus se fazia presente no templo, está lá em Êxodo 25, versículo 8. Mostrei aqui várias vezes que Deus se faz presente na Santa Igreja. O que a verdade não está presente é nos templos aí, feito em cada esquina falando de um Jesus diferente. Nessas ditas igrejas protestantes, porque não são igrejas, são seitas. Então isso se refere a isso, certo? Aquilo se refere a isso, essa passagem de Atos capítulo 17, versículo 24. Então não podemos pegar ela ao pé da letra, porque senão negaríamos que Deus é onipresente, certo? Negaríamos. Se Deus diz que não habita em templos feitos por mãos humanas, então ele não é onipresente, se você for pegar o pé da letra. Mas nós sabemos que aquela passagem não quer falar isso. Ela quer nos transmitir aquilo que eu falei aqui durante esse vídeo. Então Deus se faz presente. A verdade de Deus se faz presente na Igreja Católica, no sacrário da igreja. Deus se faz presente ali. Amém? Ele não faz presente, a verdade não está presente, é nessas doutrinas que os hereges pregam. Então, eu quero desejar a todos vocês a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima. E aqui foi mais um vídeo. Agradecer a todos vocês que estão compartilhando, que estão me ajudando a evangelizar, né? Nós se ajudamos, né? Porque aprendemos juntos, né? Eu gravo aqui, mas nós aprendemos juntos. Agradeço a todas as pessoas que também me ajudam com todo esse estudo. Paulo Leitão, Marcos Vinícius, são grandes amigos que tenho. E que nós possamos continuar nessa evangelização, né? Que nós possamos tirar dúvidas das pessoas. Então, meus amados irmãos, que Deus os abençoe. Amém.